Você já parou para pensar que a Bíblia que você tem na estante pode ser apenas a ponta de um iceberg gigantesco e misterioso? E se eu te falasse que existem textos antigos, escritos pelos próprios apóstolos e profetas, que foram trancados a 7 chaves ou simplesmente descartados pela história oficial? Prepare-se, porque hoje a gente vai mergulhar no lado oculto das Escrituras. Aquilo que o Vaticano e os grandes concílios decidiram que você não precisava ler, mas que mudam completamente a forma como entendemos a espiritualidade, o universo e até a nossa própria origem. Imagine o cenário. Estamos no século IV. O Império Romano está em transição e o imperador Constantino precisa de uma religião unificada para manter o controle. É nesse momento que acontece o famoso Concílio de Nicéia. Ali, homens influentes decidiram quais textos eram inspirados por Deus e quais eram heréticos. O problema é que, nessa faxina espiritual, muita coisa fascinante ficou de fora. Não estamos falando de textos sem importância, mas de relatos que descrevem gigantes caminhando sobre a terra, anjos rebeldes que ensinaram astronomia e maquiagem para os humanos, e até diálogos de Jesus que soam mais como filosofia quântica do que como religião tradicional. O primeiro grande protagonista desse mistério é o livro de Enoque. Se você já ouviu falar dos Nefilim, os gigantes que aparecem brevemente no Gênesis, saiba que a história completa está nesse livro excluído. Enoque narra a saga dos vigilantes, anjos que desceram do céu porque ficaram fascinados pela beleza das mulheres humanas. Eles não apenas tiveram filhos gigantes que aterrorizaram a terra, mas também revelaram segredos proibidos, como a metalurgia, o movimento das estrelas e a arte da guerra. Por que esse livro foi banido? Talvez porque ele dava detalhes demais sobre a hierarquia celestial, ou porque transformava a origem do mal em algo muito mais complexo do que apenas uma maçã no Éden. O fato é que Enoque era lido e citado pelos próprios apóstolos, mas desapareceu do cânon oficial por séculos, sendo preservado apenas pela Igreja Etíope. Quando o livro de Enoque foi redescoberto nos manuscritos do Mar Morto em 1947, o mundo acadêmico tremeu, porque ele provava que a visão de mundo dos antigos era muito mais sobrenatural e tecnológica do que ousamos imaginar. Mas a toca do coelho vai muito mais fundo. Em 1945, um camponês egípcio encontrou uma jarra de barro enterrada perto da cidade de Nag Hammadi. Dentro dela estavam os chamados Evangelhos Gnósticos. Esses textos são verdadeiras bombas atômicas teológicas. Entre eles, o Evangelho de Tomé, que não narra a vida de Jesus, mas sim 114 frases secretas que ele teria dito. Aqui, o mestre não fala de construir igrejas ou seguir rituais. Ele fala que o reino de Deus está dentro de você e ao seu redor, e que se você conhecer a si mesmo, conhecerá o divino. É uma mensagem de empoderamento espiritual tão forte que, na época, foi considerada perigosa pela igreja organizada, que preferia fiéis dependentes de uma estrutura hierárquica. E o que dizer do Evangelho de Maria Madalena? Esse texto sugere que ela não era apenas uma seguidora, mas a discípula preferida, aquela a quem Jesus revelou visões que nem mesmo Pedro conhecia. Isso vira de cabeça para baixo toda a estrutura patriarcal que dominou o cristianismo por 2000 anos, revelando uma liderança feminina que foi sistematicamente apagada. E se eu te contasse que existe um evangelho de Judas, esqueça a imagem do traidor odiado. Nesse texto, Judas é o único que realmente entende a missão de Jesus. Ele teria entregado o mestre não por ganância, mas a pedido do próprio Jesus, para que ele pudesse se libertar do corpo físico e cumprir seu destino espiritual. É uma reviravolta digna de cinema que nos faz questionar: quem decide quem é o vilão e quem é o herói na história sagrada?
Esses livros ocultos revelam um cristianismo primitivo muito mais diverso, cheio de mistério, magia e uma conexão direta com o cosmos. Eles mostram que a Bíblia que conhecemos é uma seleção curada para manter a ordem, mas o que ficou de fora é o que realmente expande a consciência. Existem descrições de naves espaciais ou carruagens de fogo com rodas cheias de olhos, relatos de Jesus rindo enquanto as pessoas tentavam crucificá-lo, porque eles não entendiam que ele era espírito puro, e visões do fim dos tempos que fazem o Apocalipse de João parecer uma história infantil. A verdade é que esses textos foram escondidos para que uma única narrativa prevalecesse, mas a poeira do deserto não conseguiu mantê-los enterrados para sempre. Eles estão voltando à luz agora, num momento em que a humanidade busca respostas além dos dogmas tradicionais. O que esses livros revelam é que a espiritualidade é muito mais vasta do que qualquer instituição pode conter. Eles nos convidam a ser exploradores do invisível, a questionar as versões oficiais e a buscar a centelha divina dentro de nós mesmos, sem intermediários. No fim das contas, os livros ocultos não são apenas curiosidades históricas. Eles são um espelho de uma busca humana milenar pelo significado da existência, livre das amarras do medo e do controle. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você ressoa com esse mistério. Talvez a parte mais importante da sua jornada espiritual seja justamente aquilo que tentaram esconder de você. A história está longe de estar completa, e cada novo pergaminho encontrado nos lembra que o passado ainda tem muito a nos ensinar sobre o futuro. O que mais será que ainda está enterrado sob as areias do tempo, esperando o momento certo para desafiar tudo o que pensamos saber? A busca pela verdade nunca termina, e os livros proibidos são o mapa que nos guia para além do óbvio. Agora que você sabe que existe muito mais entre o céu e a terra do que os livros oficiais contam, não esquece de curtir esse vídeo e comentar aqui embaixo. Você acha que esses textos foram escondidos para nos proteger ou para nos controlar? Quero saber sua opinião sobre esse mistério. Me segue para mais revelações que a história tentou apagar e compartilha esse vídeo com aquele amigo que ama uma boa teoria da conspiração com base histórica. Até a próxima descoberta.